horas são 9h35 agora. Bom dia para você aqui na Rádio Emboabas FM Mais Informação 92,7. Você aí no facebook.com/Rádio Emboabas, YouTube Rádio Emboabas Oficial. O 5º Simpósio Anual sobre Autismo Campo das Vertentes será agora, 18 e 19 de abril, no Teatro Municipal de São João del Rei e também online. Com o lema Informação que Transforma Realidades, o evento se apresenta como um movimento pela inclusão. Para entender a dimensão dessa edição e o tema Avaliação do Desenvolvimento Infantil para a Escola, conversamos agora com Daniele Mufato, uma das palestrantes, diretora de Inclusão de Acessibilidade, e Bruno Grossi, que é diretor de comunicação da ASPAS, Associação Pro Autistas de São João del Rei. Bom dia, Daniele. Bom dia, Bruno. Sejam bem-vindos à Rádio Emboabas. É sempre bom ter vocês aqui. Bom dia, Wimmerman. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, eu que agradeço. Vocês vieram trazer um pouquinho de frio, né? Ainda bem, né? Chega. Agora tá bom pra gente aproveitar um pouquinho o frio. Na verdade, já trazer foi muito calor com esse evento. Tá chegando aí já na 5ª edição. É possível dizer o que mudou, o que está mudando do primeiro pro 5º? Já é penta? O primeiro foi um momento que eu tava passando muito difícil, mas que foi um momento muito importante para mim, porque mostrava para mim mesma, né, o quanto eu precisava e o quanto eu gostava daquilo que eu tava fazendo, né? Eu tava em tratamento do câncer, então eu achei que eu não ia dar conta. Inclusive teve um dia que eu não consegui fazer as mediações porque eu tive que fazer a quimioterapia, mas foi um momento muito importante, que foi o começo, né, dessa divulgação, dessa conscientização. A ASPAS tem como objetivo trazer informações atualizadas e informações concretas sobre o autismo. Então, o que mudou, acho que é essa quantidade de informação, e que anualmente a gente vem trazendo atualização sobre ela. Então, mudou o sistema, né, que era online para o presencial, mas hoje a gente também continua de forma online, porque nós temos muitas pessoas que nos acompanham e buscam essa informação através da ASPAS, né? Foi na época da pandemia, é isso? Foi. Foi isso mesmo, por isso que você falou do online, né? Sim. Né, Bruno? Você também já estava, né? Em 2019 não. Eu cheguei em 2021 aqui. Mas eu acho que a grande diferença foi também a dimensão que se tornou esse acesso à informação sobre o autismo, né? Porque antes era uma conversa muito entre os pais, entre os cuidadores. Hoje não, hoje a gente está num teatro onde, no meio da cidade… Ou pejorativamente falando também, né? Sem a informação, sim. Era um termo, digamos, sim. né? Pois é. Qualquer coisinha a pessoa falava, esse é autista. A gente tem uma visão, né, uma imagem muito estereotipada vindo aí dos filmes, novela e do que a gente conhece, né? Geralmente a gente só conhece esse formato. Então eu acho que essa trajetória do pequenininho ali na época da pandemia para um grande tendo esse acesso tanto presencial quanto online, uma mudança radical e necessária. Você falou de filme, o Bom Doutor, ele é autista? O Bom Doutor? O The Good Doctor, né? O Sean, ele é uma pessoa autista, mas também ele tem outras condições, como como Savant, que é um outro tipo aí de condição. Mas é também entretenimento, né? Entretenimento, ele serve para poder pegar as pessoas. Então, mesmo que a gente esteja lá, ainda é um pouco… eles floreiam um pouco para poder chamar mais atenção. Chama. Agora, esse evento, né? Você já falou, vai ser online e presencial. Tem necessidade de inscrição? Como participar? Ainda dá tempo ainda se precisar de inscrição? Tem sim. A gente faz sempre uma inscrição pela plataforma Simpla, para a gente poder também ter acesso a todo mundo ali. A gente manda e-mail para todos os cadastrados, para poder ter uma formalização ali de quem participou, porque ali também a gente faz os certificados. Muita gente precisa de certificado, muita gente da área acadêmica. Então é muito mais fácil a gente centralizar ali para ter um controle de quantas pessoas vão ver online, quantas pessoas vão participar no presencial, pra gente também fazer a organização, porque a organização a gente precisa saber de tudo para poder dar certinho. Por causa da capacidade, vai ser no teatro, não é? Sim. Tem uma capacidade específica ali? Tem. Esse ano a gente
tá com um público que parece que vai ser um pouco maior do que nos outros anos. Nós levamos a nossa proposta do simpósio para a prefeitura, né? E eles acolheram, então, tanto para a área da saúde, quanto para a área da educação e da assistência social. Então, esse ano a gente está contando com a parceria aí da prefeitura, engajando essas áreas para que a gente possa fazer uma capacitação mais eficaz para o nosso município também. A inscrição é só pela internet mesmo? A inscrição, simples, né? Isso. A inscrição é só pela internet, mas se a pessoa, de repente, chegar lá, pode entrar, porque é gratuito, né? Se ela quiser certificado ou alguma coisa específica, a gente faz a inscrição dela ali na hora. Mas a gente vai fazer o credenciamento, só chegar na porta. E também levar 1 quilo de alimento, que é uma das condições, assim, né? De acordo, pra gente passar pras famílias das pessoas autistas. A gente fazer cesta básica, porque tem muitas com dificuldade. Vamos falar sobre a programação, né? A divulgação fala em 2 dias de muito conteúdo, troca, acolhimento e construção coletiva. Que tipo de troca vocês esperam provocar entre os profissionais que vão participar, né? Educação, saúde e as famílias? São 9 palestras? Isso. Bem, todo ano a gente tenta trabalhar de uma forma que a gente consiga atender várias áreas, né? O nosso tema principal é o autismo e eu costumo dizer, sabe, Wimmerman, que a gente não consegue sair do que é o autismo. E o simpósio dá pra gente essa possibilidade. Então, o objetivo, né, desse ano é que a gente mostre as diversas áreas, em diversos contextos, mas também que dê um apoio maior para as escolas, no sentido de ter ferramentas para poder criar novas estratégias de inclusão no município, sabe? No município, no estado, né? Mas de conhecimento do autismo para além daquele diagnóstico que fica ali muitas vezes não permitindo que a pessoa olhe que tem um processo de aprendizagem atrás daquele menino, que tem uma questão motora através do desenvolvimento, né? Então, é para além. A gente vai trabalhar também esse ano a questão do cuidado com os pais, né? Nós vamos ter aí uma palestrante que é muito especial pra gente, que cuida das nossas famílias com tanto carinho, que é a Laíse. Então, tem a roda de conversa que esse ano a gente misturou, né? O ano passado foram só autistas. Esse ano a gente está com uma profissional que trabalha com pais, uma mãe atípica e uma pessoa autista. Então, esse ano a gente vai mesclar um pouco para a gente poder mostrar o tanto que é importante saber sobre autismo, mas também escutar o autista, escutar o familiar. Então, acho que esse ano a nossa programação tá bem... Tem a Priscila também, que vai falar sobre um projeto que ela faz em Dores de Campos, que é o Cuidando de Nós, o Colcha de Retalhos, que traz esse pertencimento para essas famílias, sabe? Então, esse ano tá bem especial. Eu tô muito feliz com a nossa programação. Pode passar a programação? Por favor. Então, a gente vai começar sábado de manhã, né? E aí a gente vai ter a fisioterapeuta Renata Milagres. A gente vai ter a fonoaudióloga Juliana Rodrigues Teixeira. Temos a Priscila Agostini, que já foi mencionada aqui. Aí no sábado à tarde a gente tem a doutora Mônia Silva. Temos a Laíse Toledo. Temos a Dani, falando da avaliação do desenvolvimento infantil para a escola, né? Que depois é até bom ela falar um pouco pra gente, que é muito importante. Aí no domingo a gente vai ter só a parte da manhã, dessa vez, que vai ter a Silvana Santos e a Letícia Grossi. Então a gente vai desde fisioterapia ali com as crianças no TEA, né? A fonoaudióloga falando a fono falando de comunicação alternativa. A Priscila como a maternidade que virou rede ali. A Mônia sobre avaliação, né, infantil. Psicológica. Laís de cuidando de quem cuida. A Silvana de manejo de comportamento no ambiente escolar. E a Letícia sobre o autismo adulto e a realidade no mercado de trabalho. Então a gente tenta amarrar tudo ali para poder mostrar o que a gente quer, né? Assim, mostrar que o autista ocupa o lugar, né? Que ele tá em todos os lugares. Mostrar que a gente precisa de informação desde a escola, mas também na saúde, né? Então, a gente tenta
fazer, esse ano tem uma palestra que é muito importante, que é a comunicação alternativa, que é uma forma de comunicação para além da fala, né? Que é um dificultador para pessoas autistas, é inclusive um desencadeador de crise. Então, assim, a gente tenta ali dar todas as ferramentas possíveis nesses 2 dias de conhecimento para pessoas que trabalham com TEA, para as famílias, né? E para quem quer trabalhar também. Avaliação do desenvolvimento infantil para a escola. Isso. Como você vai abordar esse tema? Então, Imerman, eu venho estudando há algum tempo, né? E percebendo o quanto é difícil, às vezes, para a escola entender como aplicar a BNCC e aplicar o processo de desenvolvimento infantil de uma criança. Então, o que eu vou falar? Eu vou mostrar para eles, né, como que se faz esse processo de aprendizagem através de habilidades que eles precisam ter na infância. Então, cada infância a gente tem estabelecido quais são os processos que aquela criança precisa ter de aprendizagem. E como que isso se aplica na BNCC? Onde é que isso está no processo da BNCC? Então, eu vou trabalhar com um tema em que é preciso avaliar aquele menino dentro do processo dentro do processo do desenvolvimento infantil, para que a gente possa entender para que ele está pronto para aprender, né? Então, se esse menino está lá no 6º ano, e dando um exemplo mais grosso, mas só para as pessoas entenderem, ele está lá no 6º ano, ele não sabe ler, a gente tem que voltar. Qual foi a habilidade que ele não construiu no processo de aprendizagem para que ele ainda não esteja lendo? Ele tem que ler, né? Tem um caminho. Eu costumo dizer que é uma escadinha. A gente tem que subir essa escadinha. Mesmo que às vezes a gente desça um pouquinho, a gente precisa subir de novo para dar continuidade nos processos de aprendizagem. Porque o que a gente tem percebido é um grande número de analfabetismo nos nossos jovens autistas, de nível de suporte maior. Então, e os de suporte menor estão saindo da escola por questões sensoriais, por dificuldades nos processos de relação mesmo com as pessoas. Então, a gente tem observado que dentro do processo de aprendizagem a gente está com um número de analfabetismo grande nesses jovens autistas, e os pequenininhos estão vindo aí com algumas questões que fica preocupante, porque não estão aprendendo o básico. Você acha que tem algum erro, algum ruído aí nesse caminho, então nessa escada? Tem algum degrau quebrado aí? Eu acho que falta o processo de compreensão do desenvolvimento infantil. E é por isso que a gente está trazendo essa demanda para poder ser debatida no nosso simpósio. Você pode imaginar onde que está essa deficiência? Eu acho que é um desconhecimento mesmo do desenvolvimento infantil, porque a gente estuda, quando a gente vai, né, para essa área mais pedagógica, a gente estuda os processos de aprendizagem e acaba que a gente fica muito focado no como ensinar aquela criança, e a gente esquece um pouco do que a gente aprende de várias formas. Então, para você ensinar, vou dar um exemplo de uma escola, bem lá no iniciozinho, eu fui fazer uma visita e tinha uma criança que eles estavam trabalhando sobre a água, e essa criança não queria participar da atividade, não participou da atividade. E a escola veio me pedir uma ajuda com relação a isso, e que a família ficou muito frustrada porque a criança não tirou a fotinha lá com uma máscara de água pintada, né, de azul. E aí eles me pediram ajuda para poder intervir junto com a família. E aí eu questionei. Falei, por que vocês fizeram um trabalho de aprendizagem sobre o que é a água, o dia da água, com um papel, com tinta, com um elástico que amarra na cabeça da criança, e é uma criança autista? Se a gente sabe as características do TEA e toda essa sensibilidade, é óbvio que aquilo vai dar errado, né? A possibilidade de dar errado é de 99%. Então, qual foi a instrução? Qual foi a forma de chegar naquele processo de compreensão para aquela criança do que é a água? Bota um balde com água. Deixa ele enfiar a mão na água, deixa ele ver. A água é transparente, ela não é azul, né? Falar para ela, dar as informações necessárias. É um aprendizado mais concreto. E eu acho que é isso, eu percebo isso com uma dificuldade imensa de variação nos processos de aprendizagem, para que pessoas autistas possam efetivamente construir os saberes. Ou seja, a pessoa desconhece como mostrar o conhecimento.
Basicamente é isso. É porque a gente sabe como ensinar. A dificuldade hoje é assim, ele não aprende. Não existe ele não aprende. Existem várias formas de ensinar. E uma delas a gente vai ter que buscar. Isso é busca. A gente busca através de avaliação, busca através de conhecimento. Senão fica muito difícil realmente trabalhar. Mas a gente precisa ter conhecimento, né, sobre autismo e sobre os processos de aprendizagem, sobre desenvolvimento infantil, para que a gente faça uma construção daquele indivíduo de saberes concretos. Então o pessoal vai ouvir tudo isso e muito mais na sua palestra, que vai ser que dia? Pela programação? A minha vai ser sábado à tarde. Então, tá. Dia 18. Agora, o simpósio ele se define como movimento pela inclusão que cresce a cada ano. Que desdobramentos práticos vocês esperam ver nas escolas e serviços aqui de São João del Rei, no campo das vertentes, depois desse 5º simpósio, já preparando para o 6º também? Uma das coisas é a gente abrir para a comunidade esse simpósio, né? Antes a gente fazia dentro da Aspas, então só quem conhecia Aspas, quem vivia no nosso mundo ali e tinha acesso. Agora não, agora a gente está no meio da cidade, é gratuito. Então a gente faz contato com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, as escolas, e a gente está ali disposto a passar todas essas informações. Então, à medida que a gente passa essas informações, eles aprendem alguma coisa. Então não tem como falar que não sabe sobre isso, né? A gente está ali para mostrar que, olha, é assim, funciona desse jeito com algumas pessoas, e a gente está aqui para poder tirar as dúvidas, para poder ensinar, para poder fazer capacitação, para ir nas escolas falarem. Então, é mostrar que a gente está disponível a essa troca de informações para ajudar, porque a gente sabe que o número está crescendo e como a gente tem o conhecimento, a gente precisa fazer um círculo cultural mesmo, como Paulo Freire fala, que é deixar tudo na horizontal. A gente não tem o conhecimento e passa para as pessoas. Não, vamos construir junto esse conhecimento e fazer uma sociedade mais inclusiva. Ou seja, só conhecer por conhecer não resolve. Tem que mostrar, passar o conhecimento. E de certa maneira a gente pode entender que pulamos o muro ou abrimos as portas, então. Sim, abrimos. Com certeza. Abrimos. A gente rompeu a barreira que a gente tinha e até o nosso próprio círculo. Por que talvez antes não era mais retraído? Talvez receio da sociedade e agora essa abertura, é claro. Eu acho que uma discriminação muito grande da pessoa com deficiência, e às vezes quando as pessoas me perguntam, né? Nossa, mas tá parecendo tanto autista e tal. O que você acha que é isso? Eu falei, a gente saiu de dentro de casa, né? Antigamente o menino tinha qualquer condição, ele era preso dentro de casa, ele não ia pra escola, ele, né? Não tinha as intervenções, não fazia intervenções, então ele ficava realmente preso. E achava que ele não era capaz, né? E achava que ele não era capaz. Hoje, ontem eu fiz ainda uma capacitação e aí eu tava dizendo que no momento do atendimento a gente precisa perguntar, é uma pessoa com deficiência? E aí a dificuldade era, mas será que se a gente perguntar se é uma pessoa com deficiência não vai ser ofensivo? Falei, não, pelo contrário. Quando você pergunta se é uma pessoa com deficiência, o que é que essa pessoa precisa de ajuda ali no dia a dia, você facilita, você inclui aquela pessoa. Então, é muito mais acolhedor. Muito mais. Você pode, se a gente tem uma pessoa cega, ou uma pessoa autista, ou uma pessoa precisa qualquer adaptação. Surda, você vai adaptar de acordo com aquilo que você perguntou. Se você não perguntar, realmente não tem como a gente ser inclusivo. Então, eu acho que é isso. A gente abriu a porta e mostrou, olha, tá tudo bem a gente ser diferente, tá tudo bem a gente não conseguir ficar em determinados lugares, né? Tá tudo bem. Naturalizar a existência da deficiência. É isso. Agora, o desconhecimento, de fato, é terrível, né? Desculpa essa pergunta que eu vou fazer, porque pode chocar. Havia casos, às vezes, a pessoa ser levada para Barbacena, por exemplo, lá para que hoje é o Museu da Loucura. Antes era isso, não conhecia, levava para lá. Às vezes a pessoa tinha um problema com dependência química, por exemplo, um alcoólatra. Também iam. Era levado para lá. Será que acontecia isso? Qualquer pessoa que foge daquela norma era levada, sabe? Qualquer pessoa que desse qualquer indício de problema. Mulheres grávidas que não eram casadas, eram levadas.
Então, pessoas com deficiência. Quando a gente vê o filme Em Nome da Razão, do Elvis Raton, você vê ali visível as pessoas autistas, as pessoas com vários tipos de condição, porque você vê pelo movimento, você vê pelo comportamento, pelo tanto que tinha ali, sabe? Aquela diferença de indivíduos ali, que eram só números. Então, sim, com certeza, fugiu da norma, era levado. E aí a gente não tinha essas pessoas na sociedade. Hoje elas estão aqui, né? Então, hoje, a mãe da pessoa com deficiência sai com ela, por mais suporte que ela precise, sai com ela, leva ela pra terapia, né? Leva ela pro médico. Ontem eu fiz uma capacitação no laboratório, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, que bacana vocês, né, quererem ampliar o atendimento de vocês. Porque as pessoas com deficiência têm direito a ter a oportunidade de cuidar da sua própria saúde. Tem direito a tudo. Sim, né? Mas ainda é muito difícil, sabe? Ainda é muito assustador, assim, no bom sentido. Falta do conhecimento, que assusta. Né? Não, eu digo assim, pra gente, quando recebe, eu preciso de uma palestra aqui pra inclusão, a gente ainda fica surpreso, assustado não, mas surpreso das pessoas quererem isso. E é muito bom, porque isso é fruto de anos de trabalho. Né? Isso é fruto desde lá de 2019, a gente mostrar, né, sobre o autismo e lutar pelas pessoas com deficiência como um todo, que a Aspas hoje, ela não fala mais só sobre autismo, ela fala das pessoas com deficiência. Vamos fazer o convite agora, para quem quiser participar, não só autista, toda a comunidade que quiser participar, pode e deve participar, exatamente para conhecer. Isso aí. Então, nós temos, né, o 5º Simpósio Anual sobre Autismo, Campo das Vertentes, dia 18 e 19 de abril, sábado e domingo. É sábado de manhã e de tarde e domingo de manhã. Os ingressos, eles podem ser adquiridos, né, pelo Simpla. A gente tem o Instagram, que é Simpósio TEA, ou nossa Associação Pro Autistas. Lá tem um link certinho para poder fazer essa inscrição. Se não conseguir fazer a inscrição, pode ir lá no dia que a gente faz o cadastro lá, dá o crachazinho para poder entrar e é só aproveitar. É gratuito e a gente está querendo que as pessoas levem 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as famílias da Aspas. E a Aspas fica na Aureliano Pimentel, 119 fábricas. É até, de certa maneira, recente, novo endereço, né? Isso mesmo. Quem quiser ir lá conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nos visitar, será um prazer. Se quiser mais informações, associação proautistas.com.br. Isso aí. Isso aí. Olha, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom ter vocês aqui. É sempre muito bom aprender com vocês. Parabéns e sucesso aí. E já esperando o sexto, tá? Isso aí. Agora a gente só falta montar os palestrantes do ano que vem. Já estamos prontos. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Um abraço e até a próxima, hein? Até. Gabriela, vambora? Vamos lá, Ângelo. Só lembrando, quem perdeu alguma coisa, quiser todos os detalhes, só entrar aí no facebook.com/Rádio Umbabas, YouTube, Rádio Umbabas Oficial. É isso mesmo? Isso mesmo. E o Padre Reginaldo já chamou? Já chamou. Bom trabalho pra você, Ângelo. Pra você também. Às 11 horas eu volto com o Noticiário Nacional. Um abraço, até amanhã.